Então, de um lado nós temos Hebreus 7 e o Salmo 94, 95, nos alertando para nós não fecharmos o nosso coração diante da graça de Deus. E do outro lado temos o Evangelho de Marcos, capítulo 1, os versículos a partir do 40, em que você tem um leproso com o seu coração aberto para a graça de Deus. Ele diz para Jesus: se queres, tens o poder. Ele estava aberto, ele estava ansioso por essa graça e ele se coloca diante de Jesus e ele pede a Jesus com confiança. E aí Jesus, com aquele jeito humano, sensível que ele tem, ele toca naquele leproso. E depois de tocá-lo, porque esse toque, ele é muito significativo no sentido de mostrar esse jeito amoroso de Jesus, esse jeito amoroso de Deus. Ele não quis simplesmente falar, mas ele quis tocar naquele leproso. Um gesto de carinho, um gesto de atenção, e diz para ele: eu quero. E aí a gente, assim, diante de toda esta situação desses textos, a gente para e fica assim pensando: quantas vezes Deus quis realizar grandes coisas em nós e não pôde fazê-lo, porque o nosso coração estava fechado. Porque tem muita coisa que Deus quer realizar e que Ele não pode, porque a gente fecha o coração. Então, nesta noite é uma noite para a gente ouvir esse apelo da carta aos Hebreus e do Salmo 94, 95, que nos pede para abrirmos o coração, para não negarmos a graça de Deus em nossa vida. E aí você poderia me perguntar assim: Frei Júnior, o senhor está falando tanto de abrir o coração, o texto bíblico está falando de abrir o coração, como é que eu vou abrir o meu coração? O leproso de hoje nos ensina, primeiro, tendo fé. Acredite, tenha fé que Deus pode realizar. Creia em Deus e em tudo que Ele pode fazer na sua vida. E depois, colocando-se humildemente diante dEle e pedindo, falando com Deus. É assim que nós abrimos o coração. Vou brevemente citar a vocês duas situações em que a gente pode fechar o nosso coração. A primeira situação é esta: quando nós nos achamos indignos da graça de Deus agir na nossa vida. E porque nos sentimos pecadores e indignos, achamos que não temos o mérito de receber a graça de Deus em nossa vida. Algumas pessoas utilizam o termo merecimento e até se aproximam de nós e dizem assim: ô Frei, será se eu tenho esse merecimento? Gente, a graça de Deus atua em nós não pelo nosso mérito. Nós não somos dignos. Mesmo a pessoa mais reta e mais íntegra deste mundo, ela tem suas imperfeições. Ela tem seus defeitos. Ela é também pecadora.
Todos nós somos pecadores. Nós não somos dignos. É pela dignidade de Deus que Ele age em nós. Logo mais vocês ouvirão na oração eucarística segunda, logo após a consagração, na primeira oração após o rito da consagração, vocês ouvirão eu dizer na oração eucarística segunda, agradecendo ao Senhor, porque Ele é que nos faz dignos. Nós não temos essa dignidade em nós. Não é por nosso mérito. É pela graça de Deus. Se fosse por nosso mérito, não seria graça. É pela graça de Deus. Deus age em nós não porque somos bons, mas porque Ele é bom. Então, meu irmão e minha irmã, se você está nessa situação de fechar-se à graça de Deus porque se acha indigno, se coloque diante dele e diga para ele assim: Senhor, eu não me sinto digno, mas eu sei, Senhor, que vós me amás profundamente. Eu não sou bom, Senhor, mas eu sei que vós sois bom. Vinde em meu auxílio, Senhor. Vinde em meu socorro. Eu preciso de vós. E a segunda situação, teriam várias outras, mas vou ficar esta noite apenas com essas duas. A segunda situação, ela acontece porque nós somos muito dominadores. Nós somos muito controladores. Nós queremos ser o Senhor da nossa própria vida. E aí queremos resolver tudo sozinhos. Tudo somente com a nossa cabeça. Como se Deus não existisse. E ali ao nosso lado está Jesus, nos dizendo a toda hora: olha, deixa-me te ajudar. Eu quero te ajudar. Mas vocês sabem aquela pessoa que alguém oferece uma ajuda e a pessoa diz assim: não posso deixar que eu faça, pode deixar que eu resolvo sozinho? A mesma coisa que fazemos algumas vezes assim com as pessoas, nós fazemos também com Deus. Deus quer nos ajudar e a gente fica: eu resolvo sozinho, eu resolvo sozinho. Às vezes nós nem nos lembramos que Ele existe, que podemos contar com a ajuda dEle. Não. Com essa atitude nós vamos negando a graça de Deus na nossa vida. Então, quando você estiver em momento de dificuldade, volte-se para Deus. Volte-se para Jesus. E diga para Ele: Senhor, eu já me esforcei tanto. Eu já lutei tanto, Senhor, como alguém que rema, e o barco não sai do lugar. Senhor, eu já fiz de tudo que estava ao meu alcance. E o problema está aí, sem eu conseguir resolver. Ó Senhor, vinde ajudai-me. Eu preciso de vós. Sem vós, Senhor, eu não vou poder conseguir vencer ou resolver esta dificuldade, superar este desafio. Vós tendes o poder. E eu sei, Senhor, que vós quereis me ajudar. E eu vos peço, Senhor, vinde em meu socorro.
vinde em meu auxílio. Tende misericórdia de mim, Senhor, vinde em meu auxílio. Em nome de Jesus, amém.